você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E hoje vamos de conto novamente, mais um conto de Edgar Allan Poe, William Wilson. Então se você quiser me acompanhar, já aproveita e deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e vamos falar de conto. Permita-me que chame a mim mesmo por hora, de William Wilson. A bela página que tenho agora à minha frente não precisa ser maculada com meu verdadeiro nome. Este já foi objeto de demasiado escárnio, de horror, do desespero de minha raça. Ventos indignados não sopram sua infância incomparável para todas as regiões do planeta? Ah, o mais abandonado dos párias já não está perpetuamente morto para o mundo? Para as honras, suas flores, suas belas aspirações? E uma nuvem densa, sombria e ilimitada não paira eternamente entre suas esperanças e os céus? E a história de William Wilson não é uma história de fantasmagórica, sobrenatural, nada disso. A gente tem aqui o duplo, o Edgar Allan Poe aborda o duplo nesse livro. Então, o nosso narrador se denomina William Wilson e ele vai contando pra gente a sua história desde o começo. Então, é importante falar que ele já deixa claro para o leitor que ele faz parte de um grupo de pessoas sonhadoras, ou seja, ele deixa meio que já pra gente ir ali que ele é uma pessoa que vive tanto o que é real e o que não é. Ele já conta também pra gente, logo no início do conto, que ele não é uma boa pessoa. Ele fala de que ele viveu uma vida ali meio complicada, envolvendo crimes, e que ele não se orgulha de ter feito as coisas que fez, mas que ele assume que foi ele realmente, não tem como jogar a culpa em outra pessoa. Ele conta pra gente então a história dele desde o início, de quando ele era uma criança, que ele estava num internato e que ele fazia parte de uma família muito rica. Logo no início do conto também, ele deixa claro que o nome dele mesmo não é William Wilson, ele é um pseudônimo dele e que não vale a pena mencionar o nome dele verdadeiro, porque é um nome muito simples, batido, assim, tipo um José da Silva, mas que, enfim, ele acaba usando esse pseudônimo na história. E enquanto ele estava ali no colégio, ainda criança, surge um aluno novo. Ele mesmo se considera mais um ali no meio da multidão. E surge esse aluno novo que começa a chamar muita atenção, porque ele é muito parecido com William Wilson. E o nome desse outro aluno também é William Wilson. E os colegas ali da escola acabam pensando até que os dois são irmãos, inclusive irmãos gêmeos, eles são muito, muito idênticos. E um belo dia, o William Wilson, ele descobre que o outro William Wilson tinha a mesma data de nascimento. A presença desse outro William Wilson acaba incomodando demais o nosso personagem, o nosso protagonista, porque ele começa a sofrer bullying desse outro William Wilson. Esse outro William Wilson, ele começa a se vestir cada vez mais parecido com o nosso narrador. Ele começa a, como eu disse, praticar bullying, incomodar demais o nosso narrador, e aquilo ali começa a deixá-lo muito irritado, até que uma noite ele pega uma velhinha, ele espera todo mundo dormir ali do colégio, e ele pega uma velhinha e vai até o quarto desse outro William Wilson. E quando ele se aproxima bem do seu oponente, né, ele se assusta, porque ele percebe que ele é idêntico a ele. É como se eles estivessem se olhando no espelho. E aí, com esse susto, a gente tem um corte na história e não se sabe direito o que aconteceu, mas o nosso narrador, ele é transferido de escola. A gente entende então que com essa saída dele da escola, os dois, William Wilson, passam a não ter mais contato nenhum. O que é importante a gente prestar atenção na história é que quando
o nosso narrador era criança ali naquela escola, ele era uma criança muito tranquila, estudiosa, pacato, ali, uma criança que realmente passaria batido ali, muito tranquilo. Só que quando ele fica jovem, aqui a gente passa um tempo aí dessa história, ele se torna um homem, um jovem, dado a bebedeiras, orgias, jogos de cartas, tudo que há de mais errado, ele acaba se envolvendo. E numa dessas festinhas que o nosso narrador está participando, em um determinado momento ali, uma das pessoas da festa interrompe o que ele estava fazendo ali e fala: olha, tem uma pessoa ali fora querendo falar com você. E ele vai até lá fora, chateado, né, com a situação de ter sido interrompido, vai até lá fora e quem está lá fora? Sim, o outro William Wilson. E olha que a gente vê ali na história que já se passaram muitos anos, ele já é um jovem, mas naquele momento em que ele bate os olhos na outra pessoa que estava procurando por ele, ele reconhece de cara o outro William Wilson, porque eles continuam sendo idênticos. E a partir desse momento da história, do conto, o conto ganha uma velocidade diferente. É como se fosse quase que uma perseguição, sabe? Tipo gato e rato mesmo. O nosso narrador, o William Wilson, ele começa a viajar, mudar de país, ir para vários lugares, praticamente que como se estivesse fugindo do outro William Wilson. E esse outro William Wilson não tem jeito. Em algum momento da vida dele, ele aparece ali e confronta, faz ele passar vergonha, faz ele passar por situações difíceis, e aquilo ali vai torturando o nosso narrador. Até que numa noite, numa festa fantasia, bem glamurosa, onde ele estava, o outro William Wilson aparece novamente. E ele não pensa duas vezes, ele falou: é hoje que eu vou resolver esse meu problema. Ele pega o outro William Wilson praticamente pelos colarinhos e arrasta esse outro William Wilson para uma sala, e eles se confrontam ali, e a fantasia que o narrador estava usando era uma fantasia onde ele tinha uma espada, e ele, na hora do confronto ali, ele começa a ferir o outro William Wilson, né? Ele começa a feri-lo ali com a espada, vários ferimentos, até que num determinado momento ali daquela confusão toda, ele percebe que ele está numa sala cheia de espelhos. E aí ele olha para si e ele vê em si os ferimentos que ele fez no outro William Wilson em si mesmo. Não existia outro William Wilson, era ele mesmo. Então é um choque esse momento. E aí ele termina, o outro William Wilson finaliza o conto. Vou ler para vocês aqui o que ele diz para o nosso narrador. Você venceu e eu me rendo. Porém, a partir de agora, você também está morto. Morto para o mundo, para os céus e para a esperança. Era em mim que você existia. E, com minha morte, veja nesta imagem que é a sua própria, como assassinou completamente a si mesmo. Então, eu curti demais esse conto. Se você também tiver oportunidade, leia na íntegra o conto, que é muito legal. Vale ler e reler, porque você vai pegando cada detalhe, que é muito impressionante. Um dos contos, assim, realmente muito importantes do Poe, que vale a pena. Espero que vocês tenham gostado desse conto. Se animem a ler mais contos de Edgar Allan Poe. Conta aí pra mim se você tem algum preferido. E deixe seu like aí também, se inscreva no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais!